vamos começar a apresentação do trabalho, né? E, ao longo da apresentação, nós vamos, é claro, nos referir também a esses vídeos a que acabamos de assistir. Salvador Allende, numa das sacadas do Palácio de la Moneda, é observado por algumas pessoas enquanto outras não se dão conta do que está acontecendo. Funcionários fiéis a Allende até o fim são presos diante da indiferença de transeuntes. Uma família passa pelo número 80 da Rua Morandé, alheia à retirada do corpo do presidente por bombeiros e militares. Mães e crianças caminham despreocupadas no cenário de batalha sob a mira de um fuzil. E um militar revista a sacola de uma moça. Soldados queimam livros numa avenida de Santiago e Augusto Pinochet e outros militares aparecem no interior de uma igreja. Então, estas são algumas imagens da série La Persistência de la Memória, com a qual Andrés Cruzat propõe uma reflexão sobre a relação entre memória e história no Chile contemporâneo. Para compor suas fotomontagens, nas quais o passado irrompe num presente interessado em virar a página, fechar o capítulo daquele livro particular dedicado à história do golpe de Estado de 11 de setembro de 1973, Cruzat insere imagens retiradas de fotografias feitas naquele momento dramático por Horácio Villa-Lobos, né? Aqui só uma pequena, por favor, a próxima, uma pequena curiosidade. Aquela foi considerada a última foto de Allende, mas na verdade ela é anterior, e a última foto de Allende vivo, então é essa, registrada por Horácio Villa-Lobos. Depois por Juan Enrique Lira. Aqui, na verdade, assim como na foto seguinte, não se tem bem uma ideia de quem seria o autor dessas fotos, mas provavelmente seria Juan Enrique Lira, porque ele era o fotógrafo do jornal El Mercurio, que foi o único, né, por apoiar o golpe, autorizado a tirar as fotos desses momentos finais de Allende, né? Depois, um outro fotógrafo é Chas Gerritsen, um fotógrafo holandês, né? E, próxima, o outro é o Ken Wessing, também um fotógrafo holandês. Aqui, outra imagem, essa só para lembrar que a imagem original, de novo, seria de Wessing. E, por fim... No microfone, sim. Pode passar para a próxima. E, por fim, né, a última imagem tirada também por Chas Gerritsen. Então, quer dizer que Cruzat insere essas imagens retiradas de fotografias feitas naquele momento em tomadas atuais. Essa concepção de fotomontagem, marcada pela instauração de uma visualidade conflituosa e contraditória, tem como ponto de referência as refotografias computadorizadas do russo Sergei Larenkov, também conhecidas como fotografias de perspectiva igualada, em virtude do cuidado em recriar o ângulo de tomada e a posição da câmara das imagens originais. Entre 2009 e 2010, Larenkov debruçou-se sobre os fantasmas da Segunda Guerra Mundial a partir de imagens de arquivos e tomadas contemporâneas, as quais, combinadas, estabelecem um confronto entre a violência militar do passado e a vida atual em cidades como Petersburgo, Moscou, Viena, Praga, Paris e Berlim, no arco de tempo que vai de 1940 a 1945. Aqui também mais uma pequena curiosidade, tá certo? Por favor, a próxima. Esse trabalho da argentina Natália Calabrese, em que ela retoma, então,
o modelo de Larenkoff, né? O título está aí, só para vocês terem uma ideia, então, de como o trabalho dele ecoou na América Latina. Essas também são imagens de Natália Calabresa. Então, do mesmo modo que nas séries de Larenkoff, a contraposição entre passado e presente é confiada por Crusat a dois registros diferentes: fragmentos de fotografias em preto e branco e imagens coloridas. A partir desse contraste cromático, o artista coloca em pauta uma questão crucial para a sociedade chilena contemporânea: o passado recente vivido como ausência, como negação, sem aquilatar a presença de suas marcas no presente. A junção de dois tempos numa única imagem, sem a evidência de fraturas e vazios, demonstra que o choque buscado por Crusat se baseia na visão da fotomontagem como construção de um gesto crítico capaz de injetar um novo sentido nas imagens do passado. E o gesto de Crusat é análogo ao realizado por Edgar Endres em La Procesión, primeira parte do videodíptico La Memoria de los Caracoles, baseada no contraste de uma comunidade rural centrada na ritualidade e na participação espontânea dos fiéis a uma procissão, com um desfile militar num espaço urbano, assistido, como vocês viram, por decreto governamental por alunos e professores de uma escola próxima. Só o pai do artista, professor de história, recusa-se a participar do ato, fechando as persianas da sala de aula e sendo preso por sua desobediência. A obrigatoriedade de assistir a um desfile militar e a punição do professor integram a exibição de um poder arbitrário e total que emitia a clara mensagem de que toda a população estava exposta a um direito de morte por parte do Estado. Um direito que se exercia com uma única racionalidade, a onipotência de um poder que queria parecer-se com Deus. Essas são palavras de Pilar Calbeiro. A montagem paralela da procissão e do desfile reforça essa ideia de sacralidade com que os militares se revestiam. Pensados desse modo, o vídeo de Endres e as fotomontagens de Crusat podem ser analisados à luz da metáfora de retocar o retrato proposta por Ludmila da Costa Catella, Mariana Giordano e Elisabeth Helin, para quem a ideia de retoque é congenial à relação entre fotografia, que fixa um passado, e memória, que trabalha a partir do presente. É justamente nessa ação de retocar que a memória imprime seu trabalho. No presente, essas imagens que chegam do passado se revestem e adquirem novos significados a partir das relações sociais, das novas perguntas e das identidades que se interpelam. Tais operações inserem-se no âmbito de uma memória insatisfeita com as narrativas oficiais, interessada em transformar o passado num depósito de significados inativos. Demonstram assim que a memória é um processo aberto de reinterpretação do passado, capaz de reescrever outras hipóteses e conjunturas para desmontar o final explicativo das totalidades demasiado seguras de si, como afirma Nelly Richard. É o que evidencia também o vídeo Lecciones Nocturnas, no qual Guillermo Cifuentes torna a contextualizar a experiência histórica coletiva do golpe militar em termos subjetivos. Para tanto, lança mão de material fotográfico e televisivo da década de 80, relativo a 3 episódios marcantes de violação dos direitos humanos: Sequestro e Degola de José Manuel Parada Maluenda, que era um militante comunista, que trabalhava no Vicariato da Solidariedade, que era o órgão de defesa dos direitos humanos da Igreja Católica. Ele foi sequestrado junto com um colega em 29 de março de 85 e, no dia seguinte,
o corpo dos dois e de mais uma pessoa foram encontrados degolados e com sinais de tortura. O segundo episódio é a confissão pública forçada de Karen Alicia Eitel Bilhar, que era considerada a porta-voz da Frente Patriótica Manuel Rodrigues. Foi acusada de participação no sequestro do coronel Carlos Carreño Barrera e foi presa, passou por torturas físicas e psicológicas e um interrogatório ao qual foi submetida, segundo ela manipulado, foi transmitido pelo Canal 7 de televisão no dia 3 de dezembro de 1987, ocasião da libertação de Carreño, aqui em São Paulo. E o terceiro episódio é o disparo contra Paty Santibáñez, que é vítima, então, de uma bala disparada na nuca por um carabineiro durante uma manifestação estudantil em frente ao Teatro Municipal de Santiago, em setembro de 1987. A opção pelo material de arquivo não significa que o artista o trate como simples documento. Ao contrário, ele envereda por um caminho pessoal e psicológico, manipulando as imagens eletronicamente, pela reiteração, por um efeito de veladura-revelação, como se ele as estivesse escaneando, por uma aproximação progressiva até fixar-se num detalhe, pela granulação e pela coloração, o que leva a uma mediação entre o documento e sua representação. Nas palavras do próprio Cifuentes, as 3 partes do vídeo são variações numa meditação sobre as tensões e contradições inerentes a qualquer processo de mediação, da memória, do sentimento, da presença, da realidade. A primeira e mais radical distância que procuro encurtar é a que me separa pessoalmente da história que essas imagens referenciam. Eu não vivi nem presenciei diretamente nenhum desses eventos ou algo parecido. Entretanto, é logo o status da história enquanto representação o que está em jogo nos vídeos. Então, para encurtar a distância, no início da obra, o artista se vale da busca de identificação entre um corpo torturado do passado e um corpo que, do presente, tenta aproximar-se, apropriar-se da vivência do outro, para entender a extensão da ferida. Contra a apresentação do corpo como um mero corpo de evidência, Cifuentes propõe ver na pele desse corpo a inscrição da memória coletiva dos que atravessaram a longa noite autoritária. Volto a citá-lo: a insistência em encontrar um elo físico, corporal, gestual com essas representações é fundamental para possibilitar a ativação de um processo de rememoração diferente. Esses vínculos gestuais sustentam um reconhecimento das múltiplas brechas entre o passado e o presente, o corpo real e o representado, o gesto executado e o imitado, eventos vividos e lembrados, brechas sobre as quais esses rituais privados da memória buscam, com toda a sua fragilidade, lançar pontes. Trabalhos como os de Cruzat, Endres e Cifuentes colocam-se na contramão da política implementada pelo governo de transição democrática, de 1989 a 1999, baseado no modelo consensual da democracia dos acordos, ou seja, na passagem da política como antagonismo para a política como transação. Pluralismo e consenso foram os temas convocados para interpretar uma nova multiplicidade social, cujos fluxos de opinião deveriam, supostamente, expressar diferenças, reguladas, no entanto, pelos pactos de entendimento e negociação, destinados a conter seus excessos, a fim de não reeditar os choques de forças ideológicas que haviam dividido o passado. No chamado governo de concertação, a memória foi transformada numa citação respeitosa, mas quase indolor. Com essas palavras, Nelly Richard refere-se a uma memória alicerçada em trâmites jurídicos e placas comemorativas,
porém destituída da matéria ferida da lembrança, como ela diz, e continua. O discurso público sauda formalmente sua dívida com o passado, sem demasiado pesar, sem passar quase nunca pelas aversões, suplícios, hostilidades e ressentimentos que dilaceraram os sujeitos biográficos. A essa memória moldada pela fala mecanizada do consenso, Richard contrapõe o documentário La Memoria Obstinada, de Patricio Guzmán, um filme de 97. Regressando a seu país com rolos de La Batalha de Chile debaixo do braço, o diretor empreende uma nova luta, dessa vez contra a falsificação da história nacional em virtude da amnésia coletiva imposta pelo governo Pinochet. Uma visita ao Palácio de la Moneda, na companhia de Juan, que sobreviveu ao bombardeio do local e aos acontecimentos posteriores, segmentos do documentário realizado entre 72 e 79, fotos relativas ao golpe, um giro por lugares emblemáticos da repressão e trechos de transmissões televisivas constituem um material de que se vale Guzmán ao lado dos depoimentos de outros sobreviventes e das reações de jovens secundaristas ao discutirem sobre o período e ao assistirem pela primeira vez à Batalha do Chile. Ao dar voz a esses sobreviventes, o filme coloca em pauta não o evento em si, mas o valor do testemunho, não os fatos meramente objetivos, mas como estes repercutiram em cada um dos protagonistas. Nos vários depoimentos, o significado da memória vai se estruturando em camadas sucessivas. Ela guarda apenas o que tem um valor significativo. É uma ferida aberta que precisa cicatrizar. É um momento de sofrimento e de vida ao mesmo tempo. É um ato de superação da dor para que possa surgir a lembrança. É uma negação da morte na medida em que nela repousam, mas ainda vivas, as recordações do passado. É, por fim, a experiência rememorada, a qual não representa um naufrágio, mas um pequeno tremor de terra. Opondo-se aos que consideram a memória do golpe um assunto superado e enfatizando que a rememoração do passado é uma construção do presente, Guzmán intercala as falas com momentos de tensão. É o caso da passagem de uma banda de jovens tocando Venceremos, o hino da Unidade Popular, que causa reações bem diferentes entre os transeuntes. E é o caso também do embate entre representantes da nova geração sobre o governo Allende. E, ademais, no documentário, há sequências que tocam mais a emoção, como a rememoração dos horrores do Estádio Nacional, e aqui são algumas fotos de época, não são, claro, as que aparecem necessariamente no filme. Não? A visita à Villa Grimaldi, né? Aqui vocês têm a entrada da Villa Grimaldi numa foto do João Pina, que eu já havia mostrado num trabalho anterior, e aqui o parque, né? O Parque da Memória, né? E aqui o muro com o nome das vítimas, né? Então, porque lembrando que Villa Grimaldi foi um centro de detenção e tortura, e no filme, né, temos principalmente a reação comovida dos jovens depois de assistirem à Batalha do Chile, quando eles se dão conta de que foram educados para desconhecer a própria história. A esse momento do filme pode ser aplicada a reflexão de Maria Eugênia Orvis Vázquez sobre o papel do documentário como instrumento de contra-informação. Ela diz, na América Latina, o documentário desenvolveu-se como expressão de rebeldia contra o que foi ocultado pelas ditaduras e nos processos de transição para a democracia. Além do que foi escrito e das fontes habitualmente utilizadas pela história política, essas imagens de primeira mão complicam a realidade.
Os relatos cinematográficos desvelam o peso das circunstâncias de então e os resíduos do que sobra para alcançar a democracia. Ao longo da memória obstinada, Guzmán desdobra o papel da testemunha. São testemunhas oculares tanto os que viveram os fatos lembrados, quanto os jovens confrontados com um passado que se tentou silenciar, assim como nós, os espectadores, colocados diante do contínuo ontem-hoje. A primazia concedida ao subjetivo e as múltiplas falas sobre o significado da memória colocam a testemunha no centro do filme. Uma vez que muitas fontes foram suprimidas pelos agentes da repressão, os atos de memória são uma peça fundamental não só para manter vivo o que aconteceu, mas também para restaurar laços sociais e comunitários perdidos no exílio ou destruídos pela violência de Estado, como diz Beatriz Sarlo ao se referir à ditadura argentina. Mais recentemente, essa mesma resposta emotiva foi dada por Cláudia Aravena em 11 de setembro, em que as imagens das Torres Gêmeas queimando em Nova York trazem à memória o outro episódio ocorrido na mesma data, 28 anos antes. O vídeo tem como eixo a problemática da memória, juntando os dois acontecimentos, para que esse passado, o da artista, o de seu país, se torne presente não só pelas imagens resgatadas, mas também por trechos de Hiroshima, Mon Amour, em que o corpo se configura como lugar de memória. A citação de fragmentos desse filme de 1959 de Alain Resnais não é casual, pois nele os corpos dos dois amantes servem de trâmite para criar um elo entre a história, bomba atômica que arrasou Hiroshima e ocupação da França pelos alemães, Então, um elo entre a história, com H maiúsculo, com as histórias pessoais dos personagens. O encontro dos dois corpos permite, assim, que aflorem o subjetivo, a dor mais íntima e o trauma. Seu uso por Aravena, associado à voz que sussurra a frase final do último discurso de Allende, a história é nossa e a fazem os povos, e trechos do roteiro de Marguerite Duras, que remetem à lembrança. Então, isso faz vir à tona camadas de significados mais profundos, em que uma memória fragmentada e sem contornos nítidos afirma sua razão de ser. Como assinala Andrea Kotov, a fragmentação desse conjunto de imagens e seu reagrupamento na poética do vídeo dificultam a distinção entre público e privado, construindo vínculos e relações que não se esgotam no jogo de oposições entre duas esferas. Mais do que isso, o que é indicado é uma complexidade, uma trama que deve ser reinventada, fragmento por fragmento, armando-se um quebra-cabeça cujas peças nunca se encaixam perfeitamente. Aqui só rapidamente, um dos poucos diretores fora do Chile que também fizeram essa junção entre os dois 11 de setembro foi Ken Loach, num dos episódios daquele filme coletivo dedicado a 11 de setembro, realizado um ano depois, em que ele coloca um Pablo, um chileno que vive em Londres, escrevendo uma carta para os parentes das vítimas nos Estados Unidos e lembrando então como os dois acontecimentos, unem esses dois países, embora os americanos estejam lembrando o primeiro aniversário, enquanto os chilenos já estariam lembrando o 29º. E 11 de setembro foi também o tema de duas obras de Alfredo, eu vou pronunciar Jaar, que como foi o que ouvimos nos vídeos, Temos em primeiro lugar 11 de setembro, uma obra de 1974, em que o artista intervém num calendário do ano anterior, o qual, a partir daquela data, continua repetindo o número 11 até o fim de dezembro.
não sei se dá para ver, né, que é um calendário normal até o dia 11 de setembro, e depois, em vez de virem 12, 13 e depois os números dos outros meses, é sempre o número 11 que acaba se repetindo. E depois, num vídeo, 11 de setembro de 2013, no qual, depois de mostrar a famosa tomada do Palácio de la Moneda em chamas, para limpar simbolicamente uma representação que foi esvaziada de seu significado ao ser constantemente utilizada nas comemorações de 2013, o artista, a partir de uma câmera fixa instalada num prédio situado no lado leste da Praça da Constituição, capta o edifício histórico entre 11h45 e 12h45, ou seja, meia hora antes e meia hora depois do bombardeio. Transmitidas para o site e uma sala do Museu da Solidariedade Salvador Allende, as imagens sem áudio provocam uma espécie de suspensão temporal, pela qual tanto se pode ter a impressão do que ataque não aconteceu, quanto criar um contraponto com a normalidade do presente. Nós vamos apresentar só esses trechinhos iniciais, porque o vídeo dura 1 hora sem que haja nenhum movimento de câmera, nenhuma alteração, a não ser o pequeno movimento dos transeuntes, né? Então seria meio difícil pedir para vocês assisti-lo durante 1 hora, né? O recurso a um plano fechado sobre o edifício e sem som, graças ao qual a imagem em si ganha força, evoca o procedimento utilizado por Andy Warhol em 1964 em Empire, apesar de os dois artistas terem motivações diferentes. Lida à luz do vídeo, a data congelada da primeira obra gera uma interrogação no espectador. Trata-se de um dia interminável que se estendeu sobre o país, ou do desejo de sustar o curso da história antes do desenrolar-se daqueles acontecimentos? Né? Então, é uma interpretação de mão dupla, né, que nós temos diante de obras desse tipo. As obras até agora apresentadas engendram, em geral, um discurso poético em que o emocional se impõe sobre o factual, embora a história esteja sempre presente. Se traços dessa poeticidade já estavam presentes no Guzmán de la Memória Obstinada, com Nostalgia da Luz, de 2010, e O Botão de Pérola, de 2015, eles se tornam preponderantes. Na proposta de 2010, o diretor usa um procedimento fragmentário, pois reúne numa única obra 3 maneiras de lidar com o tempo e, logo, de abordar a memória. Astrônomos, arqueólogos e parentes de desaparecidos são convocados para discutir as problemáticas da formação do universo, da preservação dos vestígios de outrora e do resgate de um momento traumático da história nacional. Estrelas e restos humanos configuram-se como partes de uma história a ser investigada e decifrada, em cujo bojo passado remoto e passado recente se tocam. Aqui a gente só queria explicar que nós não entramos em considerações sobre o Botão de Madrepérola, porque ele tem uma configuração muito parecida com Nostalgia da Luz. Então, nós preferimos nos concentrar no único filme. O deserto de Atacama, no qual quase toda a ação se desenrola, é ao mesmo tempo espaço de observação dos enigmas do universo e local de preservação e documentação da história do Chile, desde eras remotas até os dias de hoje. A transparência do céu e o clima seco permitem essa exploração, essa entrada para o passado. Contudo, se nada se interpõe entre o céu e a terra, o país não quis enfrentar seu passado, como salienta o arqueólogo Lautaro Núñez. De fato, as várias camadas temporais que se sobrepõem no deserto parecem pertencer à cultura do esquecimento. A camada indígena remete a um período confinado em museus.
A camada mineira guarda os segredos de um século XIX acusatório, do qual o país quer distanciar-se. E a camada dos desaparecidos foi praticamente eliminada para que não sobrassem vestígios da repressão. Entre mentes, como explica o astrônomo Gaspar Galás, toda a experiência de vida provém do passado, porque o presente não existe. Enquanto pensamos, ele já se tornou passado por causa do ínfimo lapso de tempo que intercorre entre o presente e seu registro. Por isso, se quisermos construir uma ponte para o futuro, é ao passado que devemos recorrer. Então, essa parece ser a lição entre aspas, do documentário, ao fazer dialogar entre si três tempos diferentes. Apesar desse entrecruzar-se de discursos, o que de fato é primordial e Nostalgia da Luz é a recuperação da memória mais recente por meio dos depoimentos de sobreviventes do campo de prisioneiros de guerra de Chacabuco, da focalização da árdua tarefa das mulheres de Calama e das entrevistas de 2 filhos de perseguidos políticos. O campo de prisioneiros de guerra de Chacabuco, a gente usa mesmo o termo empregado pelos militares, surgem em imagens aéreas em preto e branco, retiradas do documentário Eu Fui, Eu Sou, Eu Serei, de Walter Hainovsky e Gerhard Schumann, do qual Carolina já falou no fim do ano passado. A foto de suas ruínas é intercalado o registro do período em que as celas dos prisioneiros eram as casas dos trabalhadores das minas de salitre, estabelecendo-se um paralelo entre a sujeição dos presos políticos e a escravidão dos mineiros. Tomadas a cores, introduzem Luiz Henriquez, um transmissor da história, que vai recuperando as marcas que foram se apagando, e Miguel Launer, o arquiteto da memória, que ganhou esse apelido por causa de seus desenhos memorizados e destruídos na ocasião, que ele redesenhou durante o exílio na Dinamarca, dando a conhecer o interior do campo. No meio da imensidão do deserto, surgem as mulheres de Calama, assim chamadas por buscarem incansavelmente nos arredores da pequena cidade a vala em que foram sepultados clandestinamente 26 vítimas da caravana da morte, pessoas executadas no dia 19 de outubro de 73. Tendo constatado em 1990 que a vala comum, situada a 13 quilômetros da cidade, estava quase vazia, porque ela foi esvaziada a mando de Pinochet nos anos 80, numa operação chamada retiradas de televisores, Então, essas mulheres ofereceram aos arqueólogos pistas da remoção dos corpos ali enterrados, pedacinhos de ossos, fragmentos de um crânio ou de um pé. Em 2002, depois de 28 anos de busca, a maioria desistiu, mas Vicky Saavedra, Violeta Berrios e mais 4 companheiras continuaram a varrer o deserto. O que marca essas buscas e essas falas é o desejo de restabelecer uma verdade que a ditadura tentou abafar, a do desaparecimento de pessoas, seguido do desaparecimento dos desaparecidos. Os restos encontrados são a prova do delito, remetendo a consciência coletiva para os campos de concentração, enquanto serviço público criminoso que reclama um castigo. A busca dos ossos e a reconstrução das histórias que contam acabam com todas as ilusões, uma vez que são a prova viva do extermínio em massa de uma geração de militantes políticos e sindicais. É um extermínio levado a cabo por militares que engendraram um maquinário cujo mecanismo os levou a uma dinâmica de burocratização, rotinização e naturalização da morte que aparecia como um dado numa planilha de escritório, nas palavras de Pilar Calbeiro. Afinal, esses restos recuperados trazem as marcas da especificidade de cada indivíduo, codificada no DNA, que pode ser visto como uma espécie de arquivo.
As evidências científicas e arquivadas do DNA fazem dos restos um testemunho silencioso, mas também muito eloquente, né, como diz Diana Taylor, numa constatação de que o desaparecimento resiste a toda tentativa de apagamento e ocultação. É o que demonstram duas obras, né? Fernando Abuelto, de 1977, e Proyecto ADN, de 2012. O documentário Fernando Abuelto, de Silvio Caiozzi, focaliza o caso de Fernando Olivares Mori, cujos restos mortais haviam sido trocados, como foi comprovado por um teste de DNA. E a instalação de Máximo Corbalán Pinchera, filho póstumo do médico de Allende, Héctor Pinchera Núñez, compõe-se de 33 peças escultóricas, feitas com tubos fluorescentes, fios, ossos e tubulações suspensos acima de tanques de água que brilham no escuro. O zumbido das instalações elétricas e o som da água contribuem para criar uma atmosfera. Segundo o próprio artista, o DNA converteu-se nos últimos anos num conceito icônico que foi além das áreas da ciência para adentrar outros campos como metáfora, que pode levar a reeditar a história, redefinindo marcos e momentos do passado com mais certeza, chegando a pôr em xeque os documentos que a narram, afetados por juízos, apreciações culturais e subjetivas. O DNA, ademais, conecta-se com um fato brutal do país relacionado com minha história pessoal. A entrega aos familiares de corpos de presos desaparecidos que não correspondiam. Agora é possível estabelecer identidades com uma certeza quase absoluta, né? Então, os militares entregavam às famílias o primeiro corpo, né, para que fosse finalizado, digamos, todo o cerimonial do luto, mas começou-se a desconfiar que não eram bem aqueles os corpos dos parentes desaparecidos. O trabalho realizado por Corbalán corresponde à busca obsessiva das mulheres de Calama pelos ossos calcinados pelo sol e nostalgia da luz. Nesse caso também, Guzmán recorre a trabalhos anteriores para reconstruir um pedaço da história, lançando mão de imagens do livro Flores no Deserto, A Busca pelos Desaparecidos no Chile, de 1999, da norte-americana Paula Allen, a qual durante 10 anos foi inúmeras vezes a Calama para fotografar e entrevistar os parentes das vítimas da Caravana da Morte. O deserto do Atacama e a vala de Calama são usados por Guzmán como síntese de todos os lugares e recintos clandestinos dos quais a ditadura militar se serviu para eliminar e enterrar os despojos dos presos desaparecidos, a fim de apagar e ocultar seus crimes. Dentre outros, os fornos de Lonquén, descobertos em 1º de dezembro de 78, e as valas comuns de Pisságua, descobertas em 31 de maio de 90. As valas também surgem no filme em tomadas feitas por Pablo Salas e Fernando Munhoz na época. Uma das imagens desse achado, né, é divulgada na capa do semanário de centro-esquerda Fortín Mapocho, de Santiago, no dia 1º de junho de 90, sob o título de Cadáveres acusam o general Pinochet. Essa fotografia será utilizada por Eugenio Dittborn em El Cadáver, El Tesoro, uma obra de 91, associada a recortes de imprensa, à imagem de um recém-nascido e a desenhos, entre os quais o de uma casa de madeira. Empenhado num tenaz trabalho de luto, o artista distingue-se pelo exercício de uma arte de reprodução das provas, da existência de algo que foi, que teve lugar, mas que é remetido pelos agentes do Estado a uma situação imemorial, de tal modo que, mesmo tendo ocorrido, se considera o contrário, né, na análise feita por Justo Pastor Mellado. Dittborn, desse modo, confere um significado político à memória que se constitui como um saber a respeito da ausência de lembrança.
Para expressar tal ausência, o artista recorre a um suporte tangível, a fotografia de imprensa, que lhe permite criar um jogo entre o aparecimento do desaparecido e a impossibilidade de fazê-lo simplesmente desaparecer. Mas voltando a Guzmán, ela memória obstinada, o cineasta havia proporcionado um encontro de gerações, colocando cara a cara os que participaram dos acontecimentos de 73 e os que deles não tinham nenhum conhecimento. Um dos jovens desespera-se ao recordar as brincadeiras inocentes de sua infância, quando não tinha consciência da censura, autocensura que imperava naqueles anos. As ideias de infância e de inocência andam juntas em várias obras que retratam o Chile pós-golpe. O próprio Guzmán abre e fecha a Nostalgia da Luz com palavras que se referem, em tom saudosista, à sua infância e, por tabela, digamos, uma espécie de infância do país. Diz Guzmán, no início, nessa época o Chile era um remanso de paz isolado do mundo. Santiago dormia aos pés da cordilheira sem nenhuma conexão com a terra. A vida era provinciana, nunca acontecia nada e os presidentes da República andavam pelas ruas sem proteção. E no fim do filme, comparados com a imensidão do cosmos, os problemas dos chilenos poderiam ser considerados insignificantes. Porém, se os colocássemos em cima da mesa, seriam tão grandes como uma galáxia. Fazendo esse filme, volto-me para trás. Essas bolinhas de vidro também me lembram a inocência do Chile, quando eu era criança. Nessa época, cada um de nós podia guardar no fundo de seus bolsos o universo inteiro. A infância do cineasta, no entanto, não pode ter sido uma época de inocência para o país, uma vez que, em 1948, quando ele tinha 7 anos, portanto já estaria em condições de ter lembranças desse período, o presidente Gabriel González Videla se alinhava com a política norte-americana da Guerra Fria e promulgava a chamada Lei Maldita, ou oficialmente Lei de Defesa Permanente da Democracia. Com essa lei, rompia a aliança entre radicais, democratas e comunistas, que o havia levado ao poder, e, em consequência dessa ruptura, cerca de 560 comunistas foram aprisionados no campo de Pisagua. Afinal, o próprio Guzmán reconheceu recentemente que a história do Chile é desastrosa, uma história de catástrofes contínuas e crimes políticos e sociais, é uma história atroz, mas é nessa história de sofrimentos que se forjou não apenas meu cinema, mas também um povo único e rebelde ao mesmo tempo, como o chileno. Então, nós podemos pensar na inocência apenas de uma criança, e não de um país, a mesma inocência registrada por Endres em Calle Amtower 1394, segunda parte da Memória de los Caracoles. Como nós vimos, o artista recupera uma passagem de quando era garoto e o pai o proibiu de ir comprar laranjas para os guardas do presídio ao lado de sua casa, pois essas serviam para golpear os prisioneiros sem deixar marcas, algo que ele, de todo inocente, não podia nem sequer imaginar. Então, o encontro entre gerações se faz presente também em Nostalgia da Luz, nos depoimentos de 2 jovens astrônomos que se ressentem do passado do país por serem filhos de presos políticos. O primeiro é Víctor González, que nasceu na Alemanha durante o exílio da mãe e que, embora se reconheça como chileno, sente-se deslocado em relação às 2 culturas às quais pertence. A segunda é Valentina Rodrigues, a qual, apesar da infância serena que os avós lhe propiciaram, ainda não sarou de todo da fissura que sua condição lhe causou, encontrando na astronomia uma resposta às suas inquietações. Ao aceitar que, como as estrelas, faz parte de um ciclo em que a matéria mais antiga tem que morrer para que surja uma nova vida.
Mesmo tendo as figuras paterna e materna como referências fortes por seus ideais e coragem, Valentina declara: sinto-me, às vezes, um produto que vem com um defeito de fábrica, porém não se percebe. Acho muita graça quando as pessoas me dizem que não se percebe que sou filha de presos desaparecidos. Porém, o que quero dizer é que meus filhos não têm. Me dou conta disso. Meu marido não tem. E gosto de estar rodeadas, neste momento, de pessoas que não têm nenhum defeito de fábrica. A última astrônoma entrevistada, então, Valentina, embora não cite os nomes de seus pais, é filha de Cecília Gabriela Castro Salvadores e Juan Carlos Rodrigues Araya, sequestrados em 17 de novembro de 74, como se constata ao comparar o retrato do casal, exibido no filme, com a foto publicada num jornal da época e reproduzida no catálogo da exposição 119. Realizada no Memorial da Resistência de São Paulo, entre 2014 e 2015, a mostra de Christian Kirby relembra o caso da Operação Colombo, articulada entre o governo local e a Operação Condor. Forjando falsas notícias sobre a eliminação recíproca entre dissidentes, com o intuito de desqualificar as organizações opositoras, a operação culminou na elaboração de uma lista de 119 pessoas, da qual consta o nome da mãe de Valentina, divulgada em 2 partes. A primeira no Brasil, com 59 nomes, e a segunda na Argentina, com os outros 60, em periódicos que circularam apenas na ocasião. O jornal curitibano Novo o Dia, com a manchete terroristas chilenos no interior da Argentina, no dia 25 de junho, e a revista de Buenos Aires, Lea, com a manchete os que se calaram para sempre, no dia 15 de julho. Em seguida, a notícia repercutiu em 2 diários do grupo El Mercúrio. La Segunda, feroz expurgo entre marxistas chilenos e exterminados como ratos, e depois no jornal também El Mercúrio, identificados 60 miristas assassinados e investigação da agência Latin sobre 119 miristas. Essa série 119, ela foi antecedida pelo ensaio Lugares de Desaparición, que é de 2012, no qual o fotógrafo apresentava os espaços urbanos em que alguns desaparecidos foram sequestrados. Nas palavras de Jaume Pérez Blanes, a cidade atual surgia não só como um espaço de indiferença, pincelado por políticas institucionais de esquecimento, mas também como espaço potencial para a inscrição de uma lembrança trágica. Lembrança trágica. Você passou já todos? Sim? Então, uma lembrança trágica que se concretiza em 119, segunda etapa do projeto, realizada em 2013 e 2014. Quando os negativos dos retratos são utilizados como traços de luz, como pegadas de suas existências justapostas sobre o plano e o índice de ruas da cidade, que representa o território como experiência do político e como suporte de construção do ser social, nas palavras do próprio artista. Se para Kirby, no ensaio inicial, Lugares de Desaparição, a fotografia tinha uma função de documentação, em sua tentativa de traduzir uma experiência chamada Os Caminhos da Morte, em 119, a sobreposição dos rostos a fragmentos de mapas e a listas de ruas transforma a cidade como um todo, não apenas no palco da ação repressora do Estado, mas também num lugar de memória, naquela malha urbana na qual essas pessoas viveram, transitaram e a qual são devolvidos, na qual tornam a inserir-se.
Na exposição, cada retrato era acompanhado de uma etiqueta com nome completo, data de nascimento e desaparecimento, ocupação, dados familiares, militância e o local de detenção. Quer dizer, no fundo, retomando o trabalho, né, da série anterior. O artista chileno apropriou-se de imagens de arquivos dessas pessoas, as mesmas que os familiares carregavam em suas reivindicações pelo esclarecimento dos sequestros. As manifestações de familiares carregando fotos de desaparecidos iniciam-se na segunda metade da década de 70, o que levou o governo a considerar sua exibição no peito das mulheres um atentado contra a ordem estabelecida e a aplicar, em 79, a Lei de Segurança Interna do Estado a quem desobedecesse a essa disposição. Mas, apesar da proibição, as fotos continuaram a ser mostradas em atos públicos até o fim da ditadura. Ao irem para as ruas carregando faixas e cartazes com os nomes e os retratos dos presos desaparecidos, seus familiares demonstram a clara intenção de transformar a experiência traumática num ato de denúncia e de resistência a um regime que negava sistematicamente a prática da repressão violenta dos opositores. A evidência fornecida pelas fotografias e pelas listas funciona como um filtro de informação que a sociedade, embora atemorizada por um poder disciplinar e arbitrário, não poderia ignorar. Solidário com tais reivindicações, Eugenio Dittborn realiza em 1977 Fossa Comum, considerada por Neddy Richard um elo entre o artista e as famílias dos presos desaparecidos por denunciar, seja os confiscos de identidade praticados pelo Estado, seja a impunidade de todos aqueles dispositivos que se valem, na foto e no desaparecimento, do apagamento dos nomes e das assinaturas. Dittborn cria assim um paralelo entre os retratos anônimos de que se apropria e os corpos atirados pelas máquinas de desidentificação nos cemitérios clandestinos. Partindo de uma reflexão de Walter Benjamin, a autora define a fotografia como o lugar do crime, ao qual o artista deve voltar para descobrir a culpa e apontar o culpado, rastreando as marcas técnicas da maquinação visual orquestrada pelos aparatos de serialização, tortura, mas anonimato, que proferem a sentença coletiva. No momento em que ainda não haviam sido descobertas as balas comuns que servirão de evidência dos crimes cometidos pela ditadura, Dittborn realiza aquilo que Justo Pastor Mellado chama de trabalho de escavação, que instala o imperativo do luto a partir da representação de sepulturas coletivas anônimas. Se dessa forma o artista faz voltar simbolicamente o desaparecido para o espaço público. Desculpem. Sim. Assim irão proceder também Gonçalo Dias e Carlos Altamirano no momento da transição democrática. Depois da instalação Lonquén, 10 anos, em que celebra o episódio do achamento dos 15 corpos de camponeses nos fornos daquela localidade, Gonçalo Dias realiza, em 1995, outro trabalho sobre os desaparecidos e sua não-morte. Convidado pela revista Crítica Cultural a refletir sobre a localização de restos mortais, o artista propõe uma imagem inquietante. Uma foto de família é sobreposta a um parágrafo do artigo 79 do Código Civil chileno relativo ao estatuto dos cadáveres num desastre coletivo. Em casos como estes, quando não se consegue estabelecer a ordem das mortes, procede-se como se elas tivessem ocorrido no mesmo instante.
Ao valer-se desse parágrafo, Dias assinala a indiferenciação dos despojos das vítimas perante a lei, que serve de metáfora para a problemática dos desaparecidos. Dentro desse mesmo jogo entre memória e indiferença, insere-se a série Retratos, concebida por Altamirano como uma sequência de imagens do presente que remetem à paisagem social, política e cultural do Chile, intercaladas por fotocópias de retratos de desaparecidos, série que ocupou de maneira contínua os 115 metros do perímetro de uma sala expositiva do Museu Nacional de Belas Artes de Santiago. A textura escura e acinzentada da cópia cria um choque perceptivo no observador ao irromper no presente, captado segundo os moldes vistosos e coloridos do universo publicitário, né? A gente fala de cópia da cópia porque a cópia seria o retrato fotográfico e a cópia da cópia, então, seria a imagem xerocada. Os rostos dos desaparecidos são vistos por Gabriel Gatti como ocos dentro da série, vazios que não a quebram, mas que a integram enquanto vazios. A presença dos ausentes não anula sua ausência. Ao contrário, eles estão lá para afirmar que não fazem parte da série, que se situam entre o que ainda é e o que não é mais. Apesar dessa exclusão, o artista não deixa de reproduzir a atividade da memória, pois não apenas resgata do esquecimento um passado recente, mas, sobretudo, justapõe e entrecruza o privado e o público, o político e o autobiográfico, o ético, o artístico, o doméstico, o histórico, tratados como se fossem resíduos mnemônicos. Em sua proposta, em vez de dizer à maneira do artista tradicional, Altamirano prefere mostrar os resíduos de uma realidade da qual não apresenta um inventário. Ao contrário, propõe-se a utilizá-los para atualizar a construção de uma história que, à luz de Walter Benjamin, só pode ser concebida como montagem. As obras analisadas mobilizam a problemática de uma memória social tensionada entre esquecer e lembrar. Esquecer, né, no sentido de sepultar o passado dos corpos sem sepultura, ou seja, recobrir. E lembrar no sentido de exumar o que cobre ou vela, ou seja, descobrir. Assim como os arqueólogos, os antropólogos, forenses e os familiares dos presos políticos, os artistas ajudam a desenterrar uma história subterrânea nociva para a ditadura. Simbolicamente fazem reaparecer os cadáveres desaparecidos, reaparecer os desaparecidos em seus restos, como homens que não sumiram, mas que foram assassinados. Reaparecer a história e rastrear os que foram sequestrados e os que foram enterrados para identificar culpados. Onde estão? A pergunta feita pelos que buscam pelos desaparecidos é invertida por Iván Navarro em Donde Están, de 2008. A instalação, ambientada numa grande sala escura, convida o espectador a uma caçada por entre letras fluorescentes gravadas no chão. Munido de uma lanterna do alto de uma passarela, este vai descobrindo os nomes de pessoas acusadas de violar os direitos humanos durante a ditadura militar, muitas das quais continuam impunes ou tiveram penas mínimas. Navarro já havia realizado uma operação semelhante em Criminal Leader, uma escultura concebida como uma escada de mão deitada no chão, que apresentava em cada degrau, constituído por uma lâmpada de neon escurecida, listas impressas em letras brancas organizadas em ordem alfabética, com os nomes de agentes da repressão, civis e militares. São atos de acusação como os feitos pelas mulheres de Calama quando da descoberta da vala comum e no monumento em homenagem aos prisioneiros políticos executados. Na foto tirada por Paula Allen
na lápide colocada sobre o pequeno monte de pedra que serve de túmulo aos desaparecidos, está registrado que foram fuzilados a 19 de outubro de 73 pela Caravana da Morte, sob o comando do general Sergio Arellano Stark. Posteriormente, em volta da vala comum, foi construído o memorial às vítimas de Calama, em cuja placa central ficou gravada a responsabilidade do Exército pelas execuções, o que motivou a ausência de autoridades na cerimônia de inauguração em fins de outubro de 2004. Então, graças a essas ações, a amnésia coletiva que se instalou é interrompida. Por isto, em Nostalgia da Luz, o cineasta fez de Miguel Launer e de sua esposa uma metáfora do Chile. Como diz o próprio Guzmán, ele é a lembrança, enquanto Anita é o esquecimento por causa do mal de Alzheimer. Então, contra essa demência do Estado repressor e da sociedade conivente, nós vemos que se afirma a inconformidade da memória como um processo contínuo, aberto a novos dados, que permitem reinterpretar um passado, o qual, de outra forma, estaria enterrado na vala comum do esquecimento. E, certa feita, Guzmán afirmou, um país sem documentário é como uma família sem álbum de fotografias. Essa reflexão pode ser ampliada para abarcar todas as manifestações artísticas que ajudaram a revelar ou recuperar as fotos da experiência traumática e a inseri-la no grande álbum da família chilena. Embora a gente não tenha se referido a essa obra, nós preferimos terminar com ela, né? Porque dá bem a ideia de um álbum ainda a ser preenchido. Essas são fotos de integrantes do GAP, né? Grupo de Amigos... Sim. Personales, de Amigos Personales, que era a guarda, né, de Allende. E também, quer dizer, teve um motivo estético para não terminar com aquele memorial de Calama, que é muito feio, né? Realmente, acho que nem faz jus às vítimas. Bom, então, em termos gerais, seria isso o que a gente abordou no trabalho, né? Não sei se a gente se alongou demais, não sei se deu para dar uma ideia, né, de como nós trabalhamos e de qual foi o material que esteve na base da reflexão. E agora, se tiver perguntas, pedidos de esclarecimento. Sim, tudo bem, Eduardo, mas não tem problema. Se as pessoas quiserem ficar... Não, não tem problema. Tá. Eu acho que seria interessante só acrescentar... Peraí, pega isso. No caso desse último trabalho que está sendo mostrado, é que ele faz parte de uma instalação maior. Quer dizer, então, de um lado existem os retratos das pessoas que integravam então o grupo de amigos de Allende, mas em frente a esses retratos há uma mesa com uma série de miniaturas de brinquedos infantis, e através dessas miniaturas Corvalán recria toda a história da prisão, da morte e do enterro clandestino desses corpos. Então, se valendo de brinquedos para recriar uma história traumática, e, no fundo, para remeter à própria condição de nem nascido, né, quando essa história aconteceu. Só lembrando que é um procedimento muito parecido com feito em Los Rubios, né, com aqueles bonequinhos de Playmobil que aparecem, né? Quer dizer, então é interessante ver como
uma cineasta de um lado e depois um artista plástico do outro acabam trabalhando com esse mesmo material na tentativa de reconstruir o passado, né, da própria infância vivida, ou quase não, né, no caso do Corvalán, que nasce depois da morte do pai, né? Bom, na verdade é um pouco uma provocação. Eu achei muito interessante a apresentação, como vocês conseguiram mapear uma variedade de suportes e de obras de distintas naturezas, né, desde o cinema até instalações. Enfim, e também vocês mostraram obras de diferentes períodos, né, que vão desde a ditadura até o período mais contemporâneo, como essa de 2013 que a gente está vendo. E todas elas, acho que, não sei se, enfim, todas um pouco de exagero, mas muitas delas batem nessa tecla do esquecimento, de uma sociedade civil um pouco ausente, onde essa memória da ditadura não está presente, né? E eu fico pensando, por outro lado, a gente tem uma infinidade de obras, de filmes que tocam nesse assunto. O próprio Museu da Memória em Santiago, que é um museu muito monumental, né? Que tenta dar conta desse espaço de memória. Nos 40 anos do golpe, também uma infinidade de eventos foram organizados, inclusive com a participação da população. Eles fizeram uma grande performance nas ruas, com centenas de voluntários que participaram, deitaram nas calçadas. Enfim, o que eu queria fazer de provocação é mais no sentido se não há uma permanência desse discurso sobre o esquecimento, e será que esse discurso hoje realmente ainda é válido? Será que a gente pode dizer que a sociedade chilena de hoje realmente é uma sociedade que evita o tema, ou onde esse tema não está presente, né? Porque, por outro lado, a proliferação de obras e de trabalhos, acho que vai na contramão desse discurso do esquecimento. Eu acho que mostra que é um tema que está bastante presente, né? Então, é mais uma provocação, como eu disse. Nós pensamos nisso, mas o que chamou bastante a nossa atenção nos vários trabalhos é que muitos dos teóricos, né, dos quais nos valemos, eles se referem muito a uma memória oficial, contestando um pouco essa memória oficial, né? Quer dizer, então eles ficam um pouco preocupados na permanência, digamos, dessa memória de uma forma mais subjetiva. Quer dizer, alguma coisa que eles se perguntam se existiria uma memória que vai além dessas comemorações oficiais, como elas são apresentadas, né? Pelo menos isso é o que a gente encontrou em diferentes autores. Quase sempre um trabalho em cima disso. Uma outra coisa que também nos levou, digamos, a esposar de alguma forma a tese, eu diria de alguma forma a tese do Guzmán, mas a gente não queria fazer um trabalho em que houvesse só uma voz. Por isso, procuramos trabalhar da maneira mais ampla possível, que nos foi possível, e também de espaço, né? Porque isso daqui era um texto a ser publicado, então nós tínhamos um limite de páginas, com vários autores, com vários artistas que trabalhassem essa questão. E uma outra coisa que também nos chamou bastante a atenção, ao procurarmos também material na internet, tipo outros documentários, material televisivo, tinha um vídeo sobre... Peraí. Aqui. Sobre a exposição aqui, do Ken Wessing, que foi realizado no Centro
Gabriela Mistral entre março e abril de 2011, né? E diante das fotografias expostas, quer dizer, você tem as mais diferentes reações, mas o que nos chamou bastante atenção foi o comentário de um senhor mais idoso, que, portanto, havia mesmo testemunhado os acontecimentos, e ele diz que são excelentes fotografias, porém está oculta a violência que houve atrás de cada uma dessas imagens. Esta é a parte mais suave. Pessoas no estádio, pessoas, não reflete a violência. Então, digamos que o que nos motivou um pouco foi isso. Será que nessas cerimônias oficiais, nesse rememorar, há uma, como é que eu vou dizer, aflora, na verdade, tudo o que aconteceu? Aflora como aparece, por exemplo, nos vídeos, digamos, essa coisa da tortura, dos corpos, que aliás, a gente achou até uma coisa bastante significativa, que os 3 videoartistas, no fundo, acabem trabalhando com essa questão do corpo, né? Então, foi um pouquinho mais isso que nos moveu. Não sei se você quer. Como ela disse, nós escolhemos uma série de exemplos e outros tiveram que ficar de fora, de novo, por causa do espaço que nos foi dado no livro. Mas há um trabalho significativo de um fotógrafo chamado Cláudio Pérez, Muro da Memória, que foi instalado em 1999 na Ponte Bulnes e que, nesse momento, se encontra em estado de abandono e ruína. Então, isso mostra, ao mesmo tempo, dessa memória que está e não está. De uma memória que, de uma certa maneira, parece incomodar. No caso do trabalho de Pérez, é um trabalho que sofreu vandalismo, pichações, etc., e que realmente está num estado de abandono total. E é um trabalho comemorativo num lugar, digamos, significativo de Santiago. Então, quer dizer, há um pouco, acho que um jogo, de um lado, de uma memória oficial, inclusive Nelly Richard, num livro dela, tem toda uma análise da comemoração dos 40 anos e de seu significado, e, por outro lado, a necessidade que a gente percebeu na maior parte dos artistas em trazer agora esses fatos para a esfera pessoal. Essa é a questão, quer dizer, vamos deixar de lado as placas comemorativas, as outras coisas, e vamos ver como esses episódios repercutiram e podem ainda continuar a repercutir na vida das pessoas. O próprio Cláudio Pérez tem um outro trabalho feito em 2007, chamado Despedida, a memória diante do esquecimento, em que ele fotografa mães de desaparecidos, mães de desaparecidos, segurando retratos dos filhos desaparecidos. Quer dizer, esse trabalho também tem muito, essa série também é muito significativa de como é necessário ainda trabalhar com as subjetividades para entender de fato o que aconteceu no país. E no caso das mães desaparecidas, trata-se de pessoas que estão no fim da vida e cujo testemunho pode ser ainda necessário. E esse tipo de trabalho a gente encontra também em outros países, quer dizer, essa necessidade de você trazer essa questão do desaparecido para o lado subjetivo. O que foi feito, por exemplo, na Argentina, por Julio Pantoja, mas ele trabalha com os filhos dos desaparecidos. Ele trabalha com os filhos de desaparecidos na região de Tucumã e cria todo um jogo, quer dizer, de memória.
ele trabalha com 2 recursos básicos de representação. De um lado, filhos de desaparecidos que seguram ou estão perto de retratos dos pais. E outros retratos apenas de filhos de desaparecidos, simplesmente. Quer dizer, claro que os retratos em que não aparece nenhum vestígio dos pais desaparecidos, eles têm que ser entendidos dentro do contexto. Agora, esses retratos nos quais os filhos aparecem com os retratos dos pais, e é significativo que muitos desses filhos tenham conhecido os pais apenas a partir de retratos. Quer dizer, então, mostra que esse trabalho de luto, parece que ainda não está concluído. E também há um fotógrafo uruguaio, Juan Ángel Urruzola, que faz um trabalho em Montevidéu no começo dos anos 2000. Aí não é um trabalho com a memória afetiva, mas é uma maneira de devolver uma identidade civil aos desaparecidos. Ele trabalha com retratos de desaparecidos que lhe foram fornecidos por pais, por familiares das vítimas, e ele usa um procedimento muito simples, que se inspira no trabalho de Kenneth Josephson, um fotógrafo norte-americano de origem conceitual. Com o braço esticado, ele segura um retrato de um desaparecido contra um trecho de Montevidéu ou contra um trecho de nuvens, etc., mostrando e dando dados, evidentemente, sobre os desaparecidos, mostrando a necessidade de devolver uma identidade a essas pessoas. E é significativo que o Urruzola, por exemplo, ele transpôs esse trabalho também para a rua. Ele criou uma série de cartazes, que ele antes fez a experiência em Porto Alegre, por ocasião da Bienal do Mercosul, e depois ele fez essa experiência em Montevidéu, colocou gigantografias desses trabalhos nas ruas de Montevidéu, e numa série de vídeos que a gente encontra no YouTube, há várias referências de vandalização, dos cartazes sendo recobertos por cartazes publicitários, e, pelo menos num caso, isso é muito curioso, os olhos de uma das vítimas desaparecidas são furados por algum vândalo. Então, parece que há nas sociedades há um jogo entre, de um lado, quem quer ainda manter viva essa memória. Inclusive, eu acho que é uma memória que tem que ser tratada de maneira dialética. Inclusive, na Argentina, começaram a surgir estudos que tentam também mostrar o outro lado da questão, isto é, não transformar essas pessoas, os desaparecidos, em culpados, mas tentar também entender qual foi o seu papel dentro do jogo político, não vê-los apenas como vítimas e mártires, mas entender que papel eles desempenharam no jogo político daquele momento. Então, me parece que realmente ainda a questão não está resolvida. Eu acho que é uma questão ainda muito recente e que ainda precisa de um certo tempo para ser decantada e para que, finalmente, digamos, esse jogo seja, quer dizer, esse episódio seja considerado, vou dizer encerrado, entre aspas, porque evidentemente esses episódios não se encerram, mas realmente é necessário que ele faça parte da história do país. Em todo caso, o ano passado, eu voltei a visitar o Parque da Memória em Buenos Aires, e simplesmente ele virou um parque. Quer dizer, ninguém está minimamente interessado nas obras que lembram todos os episódios,
E muito menos, pouquíssimas pessoas entram nas salas de exposição em que há uma série de trabalhos artísticos que discutem essa questão. Quer dizer, em Buenos Aires, pelo menos, o Parque da Memória é um parque comum. As pessoas vão lá, fazem piquenique, etc., e não se importam minimamente com o significado simbólico do local. Boa tarde, parabéns pelo trabalho, muito bacana. Na verdade, é uma questão mais pontual. Vocês mencionaram e mostraram uma fotografia do russo Sergei Larenkov. Enfim, e o Cruzat, ele faz referência como, digamos, reivindicando ou não? Ou vocês identificaram então, eu queria que vocês narrassem, assim, se vocês identificaram outros cruzamentos nesse sentido, quer dizer, digamos, recursos estéticos usados para a rememoração de outros contextos históricos que circularam, enfim, ou outras obras que vocês tenham identificado, seja pela reivindicação ou por analogia mesmo, vocês tenham identificado uma na Argentina, né? Nessa. Embora ela diga que só se refere ao russo, mas a gente achou muito estranho, porque é posterior, né, ao trabalho do Cruzat. A gente até se perguntou se ela não teria, de alguma forma, visto também o trabalho dele, porque por mais que ela diga que se refere ao russo, há momentos em que, vendo algumas obras dela, a gente sente que talvez a referência mais imediata seja do país ao lado. Porque, não sei, é muito estranho. O procedimento dela, sobretudo nas fotos das pessoas que vão saindo de casa, sobre a mira, assim, até tematicamente, você entende? Quer dizer, a escolha feita, não sei. Bastante, exatamente, por causa disso. Por causa disso, foi um trabalho que circulou muito. Então, a gente até ela reconhece o diálogo com o soviético agora. Com o Cruzat, não sei, mas isso às vezes a gente sabe que acontece, né? Que a pessoa cita o longínquo para não dizer qual é a fonte mais próxima. Inclusive, eu descobri a Natália Calabrese por acaso. Ano passado eu fui fazer pesquisas no Centro Cultural da Memória Haroldo Conte, em Buenos Aires, e tinha a exposição dela. E me chamou muito a atenção, porque a gente já tinha selecionado o material do Cruzat para o trabalho. E falei, puxa vida, mas é o mesmíssimo procedimento. E depois que eu estive em Buenos Aires, a gente foi pesquisar e encontrou os dados do Larenkov, né? Mas realmente, quer dizer, nós encontramos apenas quer dizer, por enquanto, esses dois cruzamentos. Sim. E também porque o trabalho dele circulou muito pela internet. Aliás, um agradecimento ao Inácio, né, que me indicou o trabalho do Cruzat. Né, então, é muito. Quer dizer, e às vezes o cruzamento que estaria mais óbvio ali do vizinho, sim, acaba desaparecendo no debate. É um pouco como é que a gente vê que, não sei te dizer, estranho. Às vezes também é aquela coisa que eu pego um pouco também como a questão de se insistir somente em fazer a ligação com certas coisas com o Holocausto, sem pensar, né? Você pega esse referencial que já se consagrou, sem pensar numa coisa que está surgindo muito lá, né? Aquilo, a gente já discutiu bastante isso em encontros anteriores. Sim. Sim. Só que, às vezes, essas circulações, essas conexões, elas são menos óbvias ou menos declaradas do que... Parece que a coisa não é tão fluida quanto nós imaginamos. Sim. Essa memória, digamos, uma memória da ditadura do Cone Sul, que compartilha estéticos, que compartilha procedimentos, muitas vezes a referência ela vem por outras vias e por outras... Não é necessariamente... curioso.
Mas acho que faz parte um pouco da nossa formação de latino-americanos, né? Não, porque eu estava lembrando, quando é que a gente começou a olhar mais para a América do Sul? Cantando através de cantores norte-americanos, bom, Cuba, Guantanamera, El Condor Passa, quer dizer, o vizinho estava do lado, mas tivemos que esperar alguém via Estados Unidos cantar as músicas latino-americanas e a gente descobriu. Nos anos 70 foi isso. Depois que vieram dos Estados Unidos algumas coisas, é que a gente começou a olhar para o país do lado. E no Brasil a gente sabe, né, que o Brasil se sente Brasil, não é América Latina, né? Parece que nós somos um continente à parte. E temos que realmente pensar mais nesses laços, né? Quer dizer, nesses laços culturais, né? Porque depois, na hora da repressão militar, as operações Condor e companhia funcionaram, que foi uma maravilha, né? Mas, digamos, os outros, acho que a gente tem que começar realmente a olhar mais, né, para o continente. E uma coisa que me chama a atenção, pelo menos aqui, vamos pensar aqui em São Paulo, é o trabalho do Memorial da Resistência. É um trabalho muito interessante, traz uma série de exposições que ninguém conhece, né? Por exemplo, o trabalho do 119, nós descobrimos por acaso, indo visitar outras exposições na Estação Pinacoteca, e nos chamou a atenção lá no térreo, aquele conjunto de imagens super interessantes, tanto que depois que nós visitamos tudo, me lembro que a Rosária voltou, porque ela queria tomar uma série de notas, ver os vídeos e tudo, inclusive porque o catálogo saiu muito tempo depois, eu comprei muito tempo depois. Você já tinha feito até um trabalho, né, sobre o 119, quando finalmente o trabalho passou. Quer dizer, então é muito curioso, quer dizer, nós temos também um local como o Memorial da Resistência, em que já passaram o Buena Memória do Brodsky, o Ausências Brasil, do Gustavo Hermann, o 119 de Kirby, que, pelo jeito, não devem ter tido nenhuma repercussão aqui, né? Porque, realmente, o próprio memorial não divulga. Quer dizer, quando você vê a lista de exposições, você tem as exposições da Pinacoteca e da Estação Pinacoteca. Mas as exposições do Memorial da Resistência ninguém divulga. Então, quando você vai para a Estação Pinacoteca, você pode se deparar com algumas dessas exposições que trazem toda uma questão interessante. Eu não sei se no caso do Memorial da Resistência uma coisa curiosa é aí realmente a resistência brasileira a discutir a questão dos desaparecidos, da ditadura militar. Mas é muito curioso, quer dizer, nós temos, então, toda uma série de trabalhos de artistas de fora que tiveram toda uma atuação interessante, e você tem que descobrir a presença desses artistas de outra maneira, porque aqui em São Paulo eles chegam, mas ninguém dá importância a isso. E nem me parece que essas mostras são vistas como mostras de arte, porque elas não estão no roteiro das exposições de arte. Foi o caso de Buena Memória, né? Que aqui no Brasil, Buena Memória ela já circulou em vários lugares, mas nunca em museus de arte. A gente a viu no Rio de Janeiro, no Museu da República, depois a revimos aqui em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, e, finalmente, no Memorial da Resistência. Mas Ausências foi no Arquivo do Estado. Ausências foi no Arquivo do Estado, e depois, Ausências Brasil, depois ela foi para a Estação Pinacoteca, para o Memorial da Resistência. Mas são trabalhos que parecem que não deixam nenhum rastro aqui. Isso é para se pensar também, quer dizer, o que é que está se fazendo com esse tipo de memória aqui no Brasil. Se o Memorial da Resistência aceitasse sugestões, teria uma série de sugestões para eles, de exposições para eles fazerem, mas... Acho que sobramos só nós. A gente pode... Bom, acho que a gente encerra, porque também o Eduardo não está para ver se tinha perguntas vindas de fora, né? Então, não tem como. Obrigada a vocês pela assistência também, né? Pela colaboração. Então, encerramos.